ouvindo Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Quer conhecer sobre mitos, lendas, folclore e muito mais? Acesse mitografias.com.br. Muito bem, ouvintes. E no episódio de hoje, a gente vai falar de uma civilização muito parecida com a grega, mas que não é a grega, que são os minoicos, a civilização minoica. Minoica, minoana, egeia, mediterrânea ou cretense. Esses são os nomes dados à civilização do povo que cresceu na ilha de Creta. E no episódio de hoje, então, eu tô com o Yamada. Olá, vocês. E com a Nilda. Olá, fofo. E como disse, então, a gente vai falar no episódio sobre a civilização minoica. Com isso, a gente vai falar um pouquinho aí da história deles e da religiosidade deles, que é bem interessante pesquisar nisso daí, é bem interessante a gente ver como eles se relacionam com os gregos e como quem não conhece, muitas vezes vai achar que é uma fase dos gregos, né, que é uma época da civilização grega e não é bem assim, sabe? E não é. Mas durante o episódio a gente explica certinho deles e mostrar o porquê que eu achei tão legal aí essa cultura. Eles têm todas essas definições, né? São os minoicos, minoanos, egeios por causa da região do mar Egeu, mediterrânea, por causa da região, né, mediterrânea, do mar Mediterrâneo também, né? Toda essa região, ou cretenses, porque é a ilha de Creta. E minoico e minoano também, conforme a gente falar aí da religiosidade, da parte histórica, vocês vão entender também o porquê desse nome. A ilha de Creta é atualmente a maior ilha da Grécia, né? Ela fica ficando mais ao sul do país. E é interessante notar que os minoicos, como eu falei, eles não são considerados gregos de fato, né? No máximo, eles seriam chamados de pré-gregos. E é dito que os gregos eles foram formados por 4 grupos, ou etnias, assim, ou levas, porque foi de tempos em tempos. São os jônios, os dórios, os aqueus e os eólios. E na própria mitologia, a gente tem o deus Prometeu tendo como filho Deucalião. Deucalião é aquele que, com a mulher dele, Pirra, sobreviveram ao dilúvio grego. E esse casal, por sua vez, teve um filho chamado Heleno. A gente já vê a relação aí desse nome com os helênicos, né? O Heleno, ele teve Doro, que gerou os dórios, Eolo, que gerou os eólios, Chuto. O Chuto, ele teve Aqueu, né, o filho de Chuto é chamado de Aqueu, que gerou os aqueus, e um outro filho chamado Ion, que gerou os jônios, né? Aí a gente vê a relação de J e I, né, ali nos nomes. Interessante isso, né? Porque segue aquela coisa de um grande criador e aí os filhos que deram origem a essas levas diferentes, né? Você tem uma explicação mitológica para uma migração, né? Uma origem divina. E também considerando que foi de aí no caso foi o filho, né? Mas o filho de um sobrevivente de um dilúvio. Então é aquela coisa, porque o dilúvio dizima tudo. Então, o que vem a seguir precisa dar origem às diversas etnias. Só que aqui a gente vê que eles se limitam às etnias que formaram a Grécia, bem mostrando que, tipo, a Grécia é o mundo e acabou. Eles não ficam, né, alguém que deu origem para o povo da África, o povo da Ásia, não, essas 4 etnias gregas. Porque isso, na verdade, está explicando as levas, né, que teve da formação da Grécia. Esses povos de origem indo-europeia que foram, de tempos em tempos, ali, chegando na Grécia, na região, né, que se tornaria a Grécia, e dominando. E aí a gente vê que em nenhum momento nesse mito tem algo relacionado aos habitantes da Creta, né, nessa linhagem. Não tem nada referente a minoicos, a cretenses, a nada. São só esses 4 grupos. Então a gente vê que eles não seriam considerados gregos, nem na questão mitológica. Com isso a gente vê também que na verdade é que eles não
são considerados um povo de origem indo-europeia. Quando a gente fala aí das mitologias mais conhecidas, greco-romana e nórdicas e celtas, tudo é comum a gente falar desses indo-europeus, porque são os povos que eu não vou lembrar certinho a localização, mas que foi migrando aí por toda a Europa e também por uma boa parte ali da Ásia, indo muito em direção à Índia. Aí tem essa relação desse nome que é muito ligado com a língua. Como eu já falei isso em outros episódios, mas a questão cultural e mitológica, ela se prende muito à língua. Então, quando você vê povo tal, normalmente é porque tem língua tal também, né? Os próprios helênicos, né, tinham seu idioma, e porque isso é o que, como não tem a questão de nação, né, antigamente não era essa ideia de nação, você definia muito pela cultura e com isso relacionado também à língua. E aí, no caso, a gente vê que os cretenses, os minoicos, né, não entra nisso daí. Eles não estão. E eles, como falei, né, eles não teriam uma origem indo-europeia. É dito que eles teriam vindo de povos da Anatólia. A Anatólia, para quem não conhece aí, ela é a atual Turquia. Ela ficaria ali na região da atual Turquia. Mas também tem a hipótese de que eles seriam um povo proto-indo-europeu, ou seja, anterior aos indo-europeus, porque é como se eles tivessem se desprendido desses povos desses indo-europeus, né, dos que iriam ser considerados indo-europeus, eles teriam se desprendido antes. Então, antes de ser considerado indo-europeu e aí começar a migrar pelos continentes, eles teriam saído desse grupo, ido ali para a Anatólia e aí ter ido para Creta, antes de ser considerado indo-europeu. Seria bem isso daí. Como é uma ilha grande e uma ilha com condições de progresso, de agricultura, uma ilha considerada com clima bom e tudo, para sobreviver, os primeiros humanos migrando terem parado por ali não é difícil. Coisa até bem lógica, porque também não é uma ilha difícil de chegar, nem que seja por acidente você chega nela. É um povo que foi se desenvolvendo ali, independente do que estava acontecendo em volta, em termos de migração, em termos de relações, né, entre as outras civilizações humanas que estivessem por ali, começando a acontecer. É uma ilha grande e fértil, é boa para se desenvolver, né? Assim, ainda que eles não tenham ficado presos ali. A gente vai ver aí que eles tiveram bastante contato com povos ao redor, mas assim, eles se mantinham pela própria ilha. A ilha em si já era boa o suficiente para eles. E isso a gente diz de muito, muito tempo atrás, né? É dito que a história dessa civilização começa por volta de 2800 antes da Era Comum. E aí seria a Idade do Bronze. Essas vantagens da ilha que a gente vê como que ajudou eles a evoluírem, a crescerem como uma civilização, né? Até certo momento eles não estavam sofrendo invasões, eles tinham uma terra fértil e tinha muito contato com os povos da além do mar. Aí um grande exemplo desses povos são os próprios egípcios. Acredito que eles tinham muito contato com eles. Acredito que fosse uma região de porto muito bom para você sair do Egito e vai até, digamos, aonde é a Fenícia. Apesar de talvez na época nem existir Fenícia ainda. Mas você ter essa ilha grande, onde você pode abastecer e fazer comércios e fazer suas trocas no meio do caminho, é uma maravilha, né? Tanto que é dito que eles são a primeira talassocracia, acho que é esse seu nome. Tem um governo muito voltado para o mar. Porque eles tinham muito esse contato, eles tinham ali a ilha, mas eles chegaram a ficar também numa parte mais costeira ali da Grécia continental e algumas ilhas no alto também, ali as ilhas menores, né? O principal era a Creta, mas eles iam para esses outros locais e eles dominavam ali. É bem no nível tipo dos fenícios. Fenícios dominaram, acho que um tempo depois, a questão marítima, mas que nem os fenícios que são bem conhecidos de terem ido para outra ponta ali da área continental, né? Eles atravessaram o Mediterrâneo. Os cretenses também tinham uma boa navegação. Interessante esses povos terem toda essa navegação. E às vezes a gente tem aquela ideia de que esses povos não se comunicavam muito, mas ali, principalmente por fato de ter muitas ilhas, então até ser razoavelmente fácil você estar pulando de uma para outra. Eu não vou dizer assim que é aquela coisa que qualquer um fizesse, mas você consegue desenvolver essa navegação boa, você tem esses contatos entre os povos muito fáceis. Quer dizer, depois que um povo se firmou em um local, você consegue fazer
todo esse contato, que é uma coisa que hoje em dia a gente pensa, como é que as pessoas se comunicavam? Não, elas se comunicavam muito bem. A diferença é que às vezes, ao invés de demorar 2 segundos de um e-mail, né, 1 minuto de um e-mail, era 3 meses, 4 meses, mas o povo se comunicava assim, né, e trocava coisas e trocava informações. E isso fazia qualquer reino crescer, né? Um reino que tivesse um bom domínio disso ficaria muito importante, não tem como não ficar. Tem 2 vantagens de Creta. Uma delas é geográfica. Creta fica assim exatamente na fronteira sul do Mar Egeu pro início do Mar Mediterrâneo. Apesar dele estar inteiro no Mar Mediterrâneo, o Mar Egeu, mais ou menos, o mitológico, ele ia até a costa de Creta e dali ia pro Mediterrâneo. Você fazer uma viagem direta do Mar Egeu para qualquer reino ou território do norte da África, onde tinha especiarias, onde tinham itens que você precisava comprar para levar para a Grécia, era muito arriscado. Tinha pirataria, tinha tempestades. Então, a vantagem de Creta é que ficava exatamente no meio termo ali entre Mar Egeu e o norte da África. Para você viajar para o norte da África era mais fácil você ir até Creta e de Creta ir para o norte da África. Era mais fácil, mais seguro e mais rápido. Você passava 2 ou 3 dias. Então, comercialmente, Creta era muito rica por causa disso. Você tinha muitos navios passando por ali, era uma rota muito importante. E uma segunda vantagem, Creta era riquíssimo em cobre e estanho, que são os 2 metais que você precisa utilizar para a fabricação de bronze. O bronze, até a era mitológica, era considerado não como uma liga, mas como metal puro. Só mais pra frente se descobriu que o bronze, na verdade, é a união de 2 ou 3 metais, entre eles o cobre e o bronze. Bom, agora eu fiquei com uma dúvida. Então, se não se sabia que é essa mistura, você encontra ele naturalmente? É porque assim, como eles têm ponto de fusão meio parecido, ocorrência parecida, tudo, quando você acaba tentando extrair um, você extrai o outro e você acaba meio que fabricando bronze. Eu não lembro exatamente quando que eles descobriram, mas é bem antigo, quando que eles diferenciaram o cobre do bronze. Mas as características são muito próximas mesmo. Foi meio que sem querer. Já se sabia que existia cobre e já se sabia que existia bronze. Há mais de 5.000 anos atrás. Só que era mais fácil você fabricar o bronze do que o cobre. E ele era um metal bom, ele era um metal que você conseguia colocar fio nele. Ele tinha uma resistência boa para você trabalhar metais e para fabricar armas. Mas ele era mole. Por que a gente deixou de usar bronze e começou a usar aço? Porque o aço ele corta o bronze. Você tem escudos e espadas de bronze, e quando chegaram as populações que usavam aço, basicamente você tinha um escudo que parecia manteiga diante do aço. Então os povos que usavam o bronze começaram a migrar para o aço. O aço era um metal muito mais chato de trabalhar. Antigamente que eu achava, quando eu era pequena, quando eu era criança, tudo, eu achava que, tipo, a idade do bronze é porque não era uma idade que não era muito boa, porque, tipo, não foi nem ouro nem prata, era bronze. Eu pensava, quando era criança, eu pensava assim, né? A idade de bronze é que ainda não evoluiu tanto, né? Então, e já que é do passado, né? Não evoluiu tanto, então estaria, tipo, em terceiro lugar, coisa assim. Essa questão do bronze, né? Provavelmente o ferreiro que soubesse fazer a dosagem correta, né? Soubesse pegar, com certeza ele era considerado muito melhor que o outro e produzia um bronze, né? Melhor que o outro. E nisso você vai desenvolvendo a técnica, mas, né? Inclusive, bronze ele é uma liga de vários metais que dá durezas diferentes para ele, né? E usos diferentes. Tanto que é uma coisa interessante que, assim, o fim da idade do bronze culmina com o início da idade do ferro. Às vezes não tem uma data exata, porque vários povos varia de cultura, né? De povo para povo, né? Tinha egípcio antigo já mexendo com ferro, enquanto tinha grego antigo mexendo com bronze. Então eram civilizações que estavam em escalas de tempo diferentes. Quando você tem a entrada do ferro gradual, quando ela se fixa completo, você tem o fim da pré-história. Para você ter uma ideia, o Neolítico ele vai de 5.000 a.C., ou antes da Era Comum, até 3.000 antes da Era Comum. A Idade do Cobre, ela começa mais ou menos em 3.300 antes da Era Comum. Quer dizer, ela começou antes do fim do Neolítico. Então você tem essa intercalação que é o período de transição. Eu chamo de período de transição porque o povo ainda estava se adaptando, então as tecnologias estavam indo de ponto a ponto. Os egípcios já sabiam mexer com aço,
com aço e ferro. Tanto que você tem aquele famosa adaga de ferro meteorítico, de ferrite, que foi encontrado dentro da tumba do Tutankhamon. E é um trabalho muito bem feito. É um meteorito puro de ferro, muito boa qualidade. Mas como é que eles sabiam que aquele metal podia ser transformado numa arma? Então eles já deveriam ter essa tecnologia muito antes. Se é meteorita que veio do espaço, aí prova os alienígenas no Egito. Né? Exatamente. Mas mas você entra em coisa que defende aí de os deuses astronautas, aí tudo defende todas essas coisas, esse meteorito. Tem cada argumento. Mas enfim, voltando aos minoicos, como nem tudo são flores e nem tudo é bronze, em 1700 antes da Era Comum ocorre um terremoto, destruindo muito dos monumentos deles, ou então também o pessoal fica meio assim, ou foi terremoto, ou foi também invasão dos jônios, né? E esse sim, um dos povos que deu origem aos gregos, né? De qualquer maneira, nessa época aí ainda não foi o fim. Mal, mas não foi o fim, porque logo em seguida eles se reconstroem. Aí, nessa época e após essa reconstrução, é quando eles realmente atingem o ápice, sabe? Aí eles cresceram pra caramba e é daí que eles ficariam, tipo, famosos, né? As cidades cresceram bastante. Knossos, que é um que quem ouve aí dos gregos antigos, ouve nas mitologias, ouve também esse nome, que foi a principal cidade. E é nessa época em que a gente tem o rei Minos, e não tinha se ligado à questão do nome, né, Minoicos ou Minoano, vem disso, vem do rei Minos. E quem não percebeu, isso está relacionado ao Minos e o Minotauro. Narrativa do Teseu contra o Minotauro, que é relacionado ao rei Minos, que é em Creta, relacionado a isso tudo. Isso vem depois, né, mais para frente a gente cita essa questão aí, mas nessa época, pós esse primeiro ataque, ou esse terremoto, essa primeira queda que teve dessa civilização, aí ela se reergueu logo em seguida, e aí que vem o rei Minos. O rei Minos, ou ele é uma pessoa, ou ele foi, né, uma pessoa, ou foi uma dinastia, ou então foi um título. Mais que eu vejo o pessoal defendendo é a ideia de ter sido uma dinastia, não unicamente uma pessoa. Por isso que a gente diz que o Rei Minos ele é um personagem lendário, no sentido de que tem a narrativa ali do Rei Minos referente ao Minotauro, mas se baseado sim, em alguém que existiu, ou pelo menos um conceito, ou uma dinastia, ou que for algo que existiu. E aí, como eu falei, é quando realmente essa civilização cresce pra caramba. É aí que eles melhoram a pecuária, a agricultura, a questão da navegação além mar, também, quando eles começam a chegar nas ilhas ali mais acima, então é aí que eles crescem bastante. Porém, chega-se alguns séculos depois, mais desastres naturais ocorrem. E um desses, que é um dos principais, foi a erupção do vulcão Terra, 10 vezes mais poderoso que a do Vesúvio. Vesúvio, que é bem conhecido aí, esse do vulcão Terra foi mais forte ainda. Isso ocorreu numa ilha um pouco acima, que é a ilha de Santorini, e que realmente foi uma das erupções mais fortes da história, é considerado. Não só a poeira que isso daí gerou foi problemática para os minoicos, que a poeira acaba chegando lá, como principalmente o que realmente deu muito problema foram os tsunamis relacionados a isso. Inclusive, tem-se a ideia de que essa mesma erupção vulcânica, esse mesmo do vulcão Terra, pode ter dado origem às pragas do Egito. Tem-se um estudo de que as pragas do Egito foram problemas causados por essa erupção. E para quem tiver aí pelo menos mais de 20 anos, deve lembrar da erupção em 2008 ou 2009, de um vulcão na Islândia, aquele que não pode ser nomeado, porque ninguém consegue falar aquele nome sem ser os islandeses, né? Tem um nome muito estranho. E assim, parou todos os voos na Europa por quase um mês. Foi um desastre para o continente. Assim, foi uma coisa muito ruim, sabe? Você falava, olha, aeroporto da Inglaterra, da França, tá tudo fechado, o céu tá escuro, a temperatura caiu. Foi uma erupção muito...
pesquisar um pouco sobre o vulcão da Islândia, cujo nome ninguém consegue falar. Foi entre 2008 e 2009, foi terrível, assim, as consequências, não chegou a ter tsunami nem nada, mas aquele monte de poeira que ele lançou, atrapalhou a vida da gente hoje em dia. Eu imagino nessa época, num local cheio de ilhas, esse vulcão, né, muito perto do continente, causou muito problema para todo mundo. E sim, isso daí realmente enfraqueceu muito os minoicos, e aí essa é a principal hipótese do que tem ocorrido com eles. Não que essa erupção e os tsunamis e a poeira, o terremoto tenha acabado com eles, mas isso ferrou muito, porque lembro que eles tiveram já uns terremotos antes, e ali era uma região, né, de terremotos assim, e conseguiram se reerguer. Dessa vez teria sido muito forte, enfraqueceu pra caramba, e aí nessa época já os micênicos, eles são os aqueus, esses sim, gregos, né? Aí realmente aí eles conseguiram invadir, conseguiram dominar a região, porque ele já tentava antes ali chegar até os minoicos, tudo, e não conseguia passar, não conseguia dominar. Agora eles estavam mais fracos por causa do desastre, aí os aqueus conseguiram entrar lá e dominar. E aí, esse é um marco por causa que após essa chegada dos micênicos na ilha de Creta e com isso dominarem o local, se acaba o período minoico. Então, quando você vai estudar isso, você vê primeiro o período minoico, começa o período micênico. O período micênico realmente aí já são os gregos, e se não me engano é nessa época em que se passaria a maioria aí dos mitos gregos, é dito que seria nessa época, sabe? Tipo, o herói tal, não sei o quê, é porque ele era nessa época, tanto que a Guerra de Troia acontece aí, e às vezes você vê na Guerra de Troia eles falando não dos gregos, e sim dos aqueus, que é o povo que estava aí. Então são os aqueus que guerrearam contra os troianos, porque são esses que estavam aí, ou micênicos, né, chamado também de micênicos. E uma coisa, ouvinte, aqueus, se não me engano, é o nome que eles se davam, mas micênicos e minoico são nomes que a gente dá para eles agora, sabe? É uma coisa que quem foi descobrindo, os estudiosos, tudo, deram esses nomes. Minoicos por causa do rei Minos, né, por causa da dinastia do Minos, e micênicos por causa de Micenas, que na época em que eles estavam dominando tudo, era uma das principais cidades. Se não me engano, é o do cara lá que vai do Menelau, né, que vai para a Guerra de Troia. Do irmão do Menelau, Agamenon. Ele era rei de Micenas. Era o Agamenon? Eu nunca lembro qual o Agamenon era rei. O Agamenon é irmão do Menelau. O Agamenon era rei de Micenas, que era a maior cidade da Grécia, né? A cidade mais importante naquela época. Mas assim, a gente tá falando da Guerra de Troia, mas boa parte da mitologia grega, né? Ela tem um começo, o herói vai lutar, sei lá, vai resgatar a princesa na Etiópia e traz para a Grécia. O outro herói vai para a ilha de Creta e derrota e volta para a Grécia. Ou seja, você vê que essas histórias significam que, olha, nós somos tão bons que nós derrotamos, ou o herói que nos deu origem, ele veio dessas civilizações que eram civilizações importantes, que já tinham decaído, mas você tinha história dela como importante. Então você tinha que trazer essa origem para ela. Então Creta tem muito isso, de você pegar algumas coisas de Creta para justificar a grandeza grega. E assim, nessa época que Creta, logo depois, entre a primeira e a segunda erupção, foi uma época que ali no mar Mediterrâneo como um todo começou a acontecer várias guerras. Então você tinha o Império Hitita começa a guerrear contra os povos ali embaixo. Os egípcios começam a enfrentar problemas internos e externos. Provavelmente quando Creta teve o problema com a erupção do Santorini e tudo mais, provavelmente ela não teve a quem pedir socorro, porque ali em volta estava todo mundo ruim também, sabe? Tipo, os impérios estavam caindo, né? Estavam ruindo, e depois se reergueram outros, o Egito continuou sendo o Egito, mas teve até mudança de faraó, né? Eu esqueci agora como é que chama, de uma dinastia para outra de faraó nesse período, porque foi um período que não afetou um local só. E aí, extrapolando para hoje em dia, quando você tem um reino que tá mal e os outros em volta estão mal, ninguém socorre ninguém, né? Cada um por si. E no caso de Creta, ela não tinha mais para onde socorrer e sucumbiu, né, para os gregos. Quando, assim, se tá numa pandemia, assim, cada país que se vire, que eles não vão querer um ajudar o outro, né? E pega todas as vacinas para ele, não tá nem aí pros outros, né?
Bem assim, né? algo do tipo. Algo do tipo, né? Um roteiro parecido. Olá, ouvinte! Lembrando que todo episódio do Papo Lendário chega antes para os apoiadores do Mitografias. É graças a vocês que mantemos os episódios sempre em dia. Para quem quiser ser apoiador, é só entrar em padrim.com.br/mitografias ou catarse.me/mitografias e escolher o valor mensal que achar melhor. E a gente continua com os sorteios de livros para apoiadores. O próximo livro será A Bíblia da Mitologia, de Sarah Bartlett. Esse livro tem esse nome, mas não tem nada a ver com a Bíblia, não, viu? É porque ele é um compilado de mitos e personagens míticos do mundo todo. O resultado do sorteio já sai no próximo episódio. E agora a gente volta para o episódio para continuar a falar dos minoicos. Bom, ouvinte, esse foi um começo, meio e fim dos minoicos, bem resumido, porque, assim, é história bem antiga, então também não vai ter todos os detalhes, né? E a gente aqui não precisa ficar focando aí em todos os detalhes também aí da história. É mais legal a gente mostrar a questão dessas características, mas foi legal mostrar esse começo deles e como acabou, né? Tudo uma hora chegar ao fim, então esse foi o fim da civilização minoica e do período minoico. Mas como disse, é legal a gente falar das características, porque aí sim a gente vai entendendo como que é a cultura e as crenças que eles têm, né? Uma característica bem marcante deles é a questão da escrita. Eles possuíam um sistema hieroglífico, e até, aliás, é dito que pode ter vindo do Egito, e aí a gente vê, né, toda essa relação que eles tinham com os egípcios, então a própria escrita deles veio disso. Aí esse sistema hieroglífico, que não se sabe ler, né? Assim, não tem como traduzir, por enquanto, e evoluiu para o chamado linear A. Todo mundo começa a estudar aí coisas de povos antigos dessa região e tudo, uma hora ou outra já ouviu isso, de falar de linear A, né? Ou quem também estuda a questão de línguas, né? E até hoje, pelo menos enquanto a gente está gravando aí esse episódio, também não foi decifrado o que é esse linear A. E daí veio o linear B. Porém, por um bom tempo achava que esse linear B era também uma escrita deles, né? Então eles teriam essas três, né? Hieroglífico, linear A e B. Mas não, linear B não é minoico. Ele é uma versão dos aqueus. Eles pegaram o linear A e foi transformando até virar o B, só que é para eles, não é dos minoicos. Então é considerado uma linguagem pré-grega, que já era ali dos gregos, só que eles pegaram, né, dos minoicos e foi transformando. Não é o grego, né, antigo ali, mas é o que deu origem. Ou seja, a gente não tem noção realmente de como é a linguagem, né, o sistema de escrita dos minoicos. Nem a parte de hieroglifos, nem o linear A. Hoje não se sabe. Então, quando a gente descobrir, conseguir decifrar, pode vir novas informações aí, né? E o interessante disso, você vê como que eles foram dando origem, né, deu origem à questão da escrita e tudo, mesmo que tenha sido os micênicos, né, que tenha pego, eles são bem considerados um ponto de origem. É dito que eles seriam a primeira civilização da Europa. O legal, o que me chama muita atenção é que eles são considerados a primeira civilização da Europa, mas eles não têm tantas características do europeu em si. Seriam mais corretamente considerados uma extensão do Oriente Médio, porque tanto é que eles podem ter sido os filisteus, né, ou então um dos povos que constituíam os filisteus. E aí é dito que um dos possíveis nomes deles seria chamado de Keftiu. A gente chama de minoico por causa, né, do rei Minos, como disse, mas eles se chamariam de Keftiu. É uma possibilidade. Então, assim, eles não seriam europeus em si, ou gregos, né, como eu falei, tudo ali, mesmo que eles sejam o que deu a origem a toda a civilização ali, eles têm muito mais que egípcio, né, até muito mais próximo do Egito e muito mais próximo ali do Oriente Médio como um todo, né, isso que eu acho muito legal. É a questão de você usar uma visão de hoje em dia, tipo, não, como hoje em dia Creta faz parte do que a gente chama de continente europeu, então a primeira civilização europeia foi Creta, né? Sendo que é um povo que hoje em dia provavelmente ninguém chamaria de europeu. Exatamente. E até isso é interessante, porque quando você estuda dos minoicos,
Você acaba caindo no momento da descoberta deles, né, dos sítios, né, arqueológicos. E aí essa questão que eu falei, né, deles serem gregos, serem europeus, mas nem tanto assim, é interessante pensar nisso, porque quando teve essas escavações da descoberta deles, o Arthur Evans, ele ficou famoso por isso, né, o arqueólogo ficou famoso pela realização de ter descoberto, a gente percebe a grandiosidade que foi isso e a própria empolgação dele. E ele era britânico, e a própria empolgação, porque aí ele encontrou uma civilização antepassada à dele, né, antepassada à sua, que também era insular, como é também os britânicos, e que era considerada bem desenvolvida pelos achados que eles tiveram, né, eles viram que era uma civilização bem desenvolvida. Então, ver que eles fizeram meio que uma relação, né, tipo, pô, o povo que gerou, né, a civilização que gerou aqui os gregos, que gerou tudo aqui a partir da Europa, bem desenvolvida e morava, né, numa ilha igual nós, britânicos. Venha bem com essa ideia. Então, meio que tipo aquela coisa de se espelhar nos antepassados. Só que quando a gente pesquisa mais ao fundo, a gente vê que eles têm muito mais que de Oriente Médio e Egito, né? Ali, muito mais próximo. Eles não eram um europeu, né? É bem interessante isso. Principalmente descobertas do século XIX, começo do século XX, né? Você transpor muito o pensamento europeu para algumas coisas que você está descobrindo, né? E hoje em dia você vê que não é exatamente aquilo. Claro que assim, né? Antes que o ouvinte fala, não, mas é Creta, é na Grécia, é na Europa, né? Então, assim, o que a gente tá querendo dizer é que, assim, eles não tinham uma cultura. Se você for analisar características da cultura deles, e com isso eu imagino que até da própria estilo da etnia e coisa assim, você vai ver muito mais próximo do que dos egípcios. Tem o Oriente Médio como um todo, mas dos egípcios você vê que é mais parecido mesmo. A própria questão da escrita deles, né? Os hieroglifos que eles usavam veio ali do Egito, contato que eles tinham muito era com os egípcios. A gente não vê na história deles mostrando que eles tinham muito contato com quem já estava ali na região da Grécia, né? Seja os jônios ou os aqueus. Eles tinham, mas não era tanto assim, era mais dos aqueus tentar invadir eles, mas por um bom tempo, por muito, muito tempo, não conseguiram. E então o contato que eles tinham era mais com os outros povos, mas os povos que ficariam na África e na Ásia. Eles é muito mais, como eu falei, é muito mais uma extensão do Oriente Médio do que em si um berço da Europa, né, digamos assim. Pensa o seguinte, naquela região, os 3 principais reinos, países, eram Egito, o Império Hitita e ali a região da Babilônia, que teve vários nomes, mas aquela região. Eram as principais áreas do mundo. Se queria comércio, se queria ser importante, você tinha que ter relação com esses 3 locais. Tinha outros pequenos reinos, tinha grego, italiano, era um povo subdesenvolvido para eles que estava ali no norte passando frio usando pele, né? Basicamente era esse, tipo, aquela visão que o europeu hoje teve do resto do mundo, provavelmente era a visão que eles tinham do europeu. Tipo, é um povo que tá ali, mas não tem o grau de refinamento que um egípcio ou um babilônico tenha. Tem que mudar, né, o foco. Por que a Europa não é importante? Não era importante porque não era nada. Inclusive, até, não vou saber ao certo a questão das datas, mas nessa época em si, na época do auge em si, tinha já ali os aqueus, né, tentando, os micênicos tentando dominar ali, chegar, mas antes, um pouco antes, já tinha a civilização minoica, já tinha egípcios, já tinha hititas, todos esses povos assim, e na Grécia, na parte mais continental, tava os povos... que aí, assim, muitas vezes você vai encontrar como sendo os povos primitivos mesmo, que nem os gregos em si, acho que é o Homero que chama, eles põem um nome mais específico, que seria tipo os povos que já estavam ali naquela região, ou seja, antes da chegada das 4 etnias, né, que eu citei lá, os jônios, dórios, aqueus, tudo, os povos que estavam lá, os próprios gregos não considerariam, não levaria, né, em consideração que seria bem coisa primitiva até num certo pejorativo, né, na visão deles em si, de que daqui não faz parte do nosso passado. O nosso passado que chegou aqueles povos aqui e foi crescendo. E aí dominou também, depois de um tempo, Creta, né? Então, não faz parte, são tão primitivos ali que não faria relação com os gregos mesmo, né? Os gregos não considerariam isso. Os gregos, eles vão realmente se prender mais aos
cretenses, né, os minoicos, por causa de que eles puxaram muito ali da cultura. Mas, novamente, a gente não considera os minoicos como gregos. Puxaram muito da cultura deles, mas eles em si eram diferentes, né? Isso que eu acho legal, sabe? Que acaba sendo um grego que não é grego, sabe? É um grego, você estuda na parte quando você vai ver mitologia grega, não dá para você separar totalmente. A gente vai futuramente aí falar do Minotauro, tudo, dessa narrativa, que é grega, né? Mitologia grega, mas não tem cara de grego, né? Isso que eu acho bem legal. O pessoal que fica meio assim com grego, né? Que já tá bem enjoado, que, não, é muito europeu, né? Assim, os minóicos é interessante por causa disso. Eles saem desse conceito, né? Uma outra característica bem marcante, e aí isso a gente vai ver uma relação com os mitos já mais conhecidos, com os mitos gregos mesmo, é o labirinto. Tem-se a ideia de que os labirintos em Creta fossem provavelmente cavernas artificiais e criadas para fins iniciáticos, né? Então, muito relacionado à religião deles e para a iniciação mesmo, né? Dos cultos, dos mistérios deles em si. Só que, assim, a gente tem o famoso labirinto de Knossos, que é o que está relacionado no mito grego. Esse, no caso, seria o próprio palácio. Agora é um sítio arqueológico, né? Tá só ali os restos. Knossos, como eu falei, ele foi a principal cidade com o maior palácio da ilha de Creta. Que nesse local ainda existe o trono do rei Minos. Eles encontraram ali, né, a cadeira, tudo onde que ficaria. E aí que isso seria considerado o primeiro trono da Europa. É o trono mais antigo ali da Europa. Isso é bem interessante. Tá ainda em condições ali, né? Ainda tá inteiro. É sobre esse, que é o labirinto, que é o Palácio de Knossos, né? Parece assim que ele realmente, não é que ele é um labirinto, mas ele não era um palácio tão fácil de você andar lá dentro, né? Por ser muito grande e acho que até por uma certa estrutura para a questão de segurança, para você separar a parte em que ficavam as mulheres da parte que ficavam os convidados, da parte que ficava a família real. Então, era uma estrutura bem grande mesmo. E um estrangeiro não conseguiria andar lá dentro facilmente. Então passa essa ideia. Principalmente porque a gente chama de palácio, mas assim, não se tem muita certeza se seria realmente o local, a casa do rei, assim, mesmo que tenha o trono ali, mesmo que ele fique ali, também tem-se a ideia de ser uma coisa aberta pessoas, então teria muitos caminhos ali, né? Não é só uma. Porque se é uma casa de alguém, muitas vezes não teria muito motivo, no máximo você fortifica, né? Mas é um local que teria transitaria pessoas. Não é um local fechado ali só para onde mora a família do rei. Que palácio, então você vai pensar nisso? Não, é um local onde transitaria as pessoas da civilização, né? Mas quem é de fora iria se perder, né, ali. E eu consigo pensar isso num sistema de, se você tiver os palácios chineses, né, da realeza chinesa, dos imperadores chineses, que você tem o local de atendimento, que você atende o público, que se fica o trono, aonde mora o imperador, aonde mora o príncipe herdeiro, o segundo, o terceiro príncipe herdeiro, aonde moram as mulheres. Então, quando você olha de cima, é um conjunto de casas. Qualquer pessoa, tente ver isso, a Praça da Paz Celestial, tem novelas, você pega esse tipo de construção, é assim, então é o palácio, mas é um palácio dividido em vários outros pequenos paláciozinhos para coisas diferentes, tem a parte de atendimento. Não duvido que fosse alguma coisa nesse estilo, a parte, né, que você atende o público externo, que você atende pessoas que vem comercial, que for, e uma parte que você tem a nobreza que mora, e que realmente, se você não tiver o mapa dali, ou se você for alguém que está escavando, você vai ter dificuldade para estabelecer o que é cada coisa ali se não estudar muito. Tem uma curiosidade sobre Creta aqui, que eu tava nem tinha pesquisado da pauta, tava meio por fora, mas faz sentido até. Creta é uma região rica em calcário, tanto que tem aquelas famosas montanhas brancas que é puro calcário. Normalmente esse tipo de formação ele tem uma certa facilidade para a formação de cavernas, e são cavernas gigantescas. Em Creta tem bastante, isso é bem importante até. Mas uma coisa interessante, não sei se alguém aqui já entrou em alguma caverna ou não, mas ele é claustrofóbico, você se perde. Se você não entrar sem um guia, ferrou. Porque assim que você perde a ponto de referência da luz do sol, que é a saída, você se perdeu. Me desculpa, é melhor sentar e esperar por ajuda do que tentar achar a saída, senão você vai acabar indo pro lado errado. Vai encontrar o Minotauro. E vai encontrar um Minotauro. E é uma coisa interessante.
pessoal de sobrevivência, eles falam que a gente tem a tendência de andar pra esquerda. Ou é pra direita? Acho que é pra esquerda. A gente não tem a tendência de andar em linha reta quando tá perdido. A gente sempre vai girando o corpo pra um dos lados. É estranho, mas é bem isso. E por causa disso a gente acaba andando em círculos. A chance de você entrar numa galeria errada e ir pra um lugar errado é muito grande. Tá bem explicado, pelo menos geologicamente, estava explicado por que tinha tantas cavernas e a facilidade de você criar labirintos dentro de Creta. E aí, ouvinte, então, se um dia você for aí pra Creta e tiver com medo de se perder em alguma dessas cavernas aí que vai estar como se fosse um labirinto, leva um novelo de lã ali pra ficar o fio ali, aí você vai soltando, você consegue voltar. É os mitos ensinando você a sobreviver. Tem uma nota, assim, que na época da faculdade, o meu professor de geologia estrutural, ele aproveitou a aula e falou sobre o mito do Minotauro, tudo, e correlacionou isso com a geologia. A coisa mais engraçada é que na nossa turma tinha uma menina chamada Ariadne. Olha só. Ele pegou e virou pra menina e falou: "Você sabe a origem do teu nome?" Ela falou que sim, né? Porque os pais dela explicaram, ó. E ela começou tudo. Aí eu falei: "Ó, não dá, vou ter que falar teu nome." Ó, Ariadne que trouxe a linha dele. Eu não lembro por que associação linha de Ariadne, porque a gente tem um termo em relação à linha. Acho que era linha de estruturais, tudo. Aí foi uma aula muito interessante, porque ele citou a Ilha de Creta, citou a mitologia do Minotauro, os personagens relacionados e tinha uma menina na sala com o mesmo nome. Aí, querendo ou não, essa coisa ensina você, se não é um fio de lã, as cavernas já melhor exploradas, elas costumam ter algum tipo de corda que você vai segurando para não se perder, né? Para evitar que as pessoas se eles sabem que sempre vai ter alguém que se distrai, que resolve parar alguma coisa, e já vem a orientação da corda para você se segurando, né? Quer dizer, é o fio de Ariadne aí te orientando. Não só cavernas, né? Montanhas e florestas. Em relação a esses fios, no Japão tem aquele pessoal que entra na mata pra tentar suicídio, né? Mas como eles têm um fiozinho de querer se arrepender, eles amarram um fio na entrada da floresta até onde eles pretendem se matar. Ou eles usam pra sair da floresta, ou eles usam pra alguém encontrar o corpo. É meio macabro, mas é relacionado a isso também, né? Então tem florestas assim que você vê emaranhados de fios, assim, porque você sabe que cada fio pode levar pra um lugar onde alguém se matou. Bom, mas fechando a questão aí do labirinto, me pergunta, né, por que, né, de chamar assim, né, por que chamar de labirinto, que são esses locais tudo que a pessoa entra, pode se perder, que aí muitas vezes eram as cavernas ou o próprio palácio, mas por que labirinto? Um dos símbolos desse reinado, dessa época, era uma machadinha de 2 lados, né, você pesquisar sobre os minóricos é comum você encontrar esse símbolo, né, aquela machadinha de 2 lados, e que se chama labris. Então, daí que vem a palavra labirinto. Isso eu achei muito legal, uma palavra que a gente usa aí, muito comum, né? Uma palavra de se usar aí, e que quem já conhece a mitologia vai ter noção que existiria um labirinto, né? Mas muita gente nem sabe, né, desse mito em si, quem não conhece mitologia não vai saber, mas a palavra mesmo está realmente ligada a isso. Não é que no mito havia um labirinto pelo jeito que é. Não, a própria origem da palavra está relacionada com os minoicos. Isso eu achei bem legal. E uma relação muito, parece não ter nada a ver, né? Era uma machadinha, porque era o símbolo do reinado ali. Isso é bem interessante. Mas falando de símbolos, de elementos que marcam os minoicos, um outro é o touro. A gente, quando falar aí dos deuses, vai entrar mais a fundo nisso, mas o touro era algo bem importante para eles, era um animal com bastante simbolismo, e tanto que eles tinham a chamada taurocatapsia. Eu achei muito legal, que na verdade existe até hoje, que é uma espécie de uma tourada, onde a pessoa ia ali, soltava o touro e a pessoa tinha que pular o touro. Tanto que existe esculturas e pinturas representando isso. O touro vindo, tentando acertar a pessoa e a pessoa pulando sobre o touro. Uma acrobacia perigosa essa, né? Isso ainda tem, né, não só na questão de tourada, né, a tourada já é mais conhecido, mas essa própria taurocatapsia,
de você ficar pulando, né, em Siltor, ainda existe isso, né, em outros países, né, na França, tudo tem isso, mas começou aí, eles que começaram com essa ideia de ficar pulando ali o touro. Tipo um esporte, um divertimento, mostrando sua habilidade, né, de pular o touro. É meio bizarro, mas... Provavelmente, se você morreu, é porque o Deus queria você como sacrifício, azar o seu, né? Não espetando o touro, não machucando o coitado, tá de boa. Quer pular ele, quer correr o risco, né, de levar uma chifrada, tranquilo. Só não venha esse pequeno invasão torada, né, que fica espetando lá o touro. Isso que eu acho errado. O touro pode espetar você não pode espetar o touro, não. Mas esse, aparentemente, pelo menos é um pouco mais honesto. É você e o touro pra se virar. Você não tem espada nem nada, né? Se você conseguir pular ele e fugir, beleza. Se não... É mais de boa. Mas isso porque o touro era um animal, né, bem importante para eles. Então eles tinham que era tipo um entretenimento, mas tinham que ali da crença mesmo deles, né? Por causa da importância do touro. Uma outra curiosidade deles, isso é bem interessante, que não se tem muita ideia realmente se era isso ou não, mas tem uma lógica, é de que Creta seria, na verdade, a Atlântida. Atlântida, querendo ou não, é aquilo que eu falo, é a ilha que está em todo lugar, porque todo local fala, olha só, isso daqui foi Atlântida, né? Mas no caso, aí tem a ver do mito de Atlântida ter sido baseado em Creta. O único, porém, dessa hipótese é que Platão, que foi quem inicialmente falou sobre a Atlântida, ele diz que a ilha fica no Oceano Atlântico, né? Fica depois ali das colunas de Hércules. Mas assim, isso eu acho que tem pelo menos uns 300 anos de diferença, acho que no mínimo, da queda, né, dos minoicos para a questão de Platão ter no mínimo uns 300, então tem séculos. Então, de repente, ainda o pessoal fala, é tanto tempo assim que pode ter modificado, mas a ideia de ter uma ilha com uma civilização bem desenvolvida, mais desenvolvida até que quem estava ao redor, e de uma hora para outra essa civilização acabou, tem um quê de Atlântida nisso, né? Pode servir de inspiração, e não só inspiração. Dificilmente você cria uma história usando símbolos, né, e arquétipos que não são conhecidos de quem vai escutar essa história, de quem vai ler. Porque se você usa uma coisa totalmente diferente, causa estranhamento, né? E Platão, principalmente, que ele precisava dar exemplos para ilustrar a filosofia, né, dele, ele precisava usar símbolos reconhecidos, né? Você tem que usar símbolos que reconheceriam. E uma ilha bem próspera, provavelmente era um símbolo bem fácil deles reconhecer. E ao mesmo tempo, você tem que colocar algo familiar ali, mas eu também tenho aquela ideia, você não pode colocar algo próximo, que, sim, ele não poderia falar que era Creta, porque ali já tinha outras pessoas ali morando em Creta, já não era mais um mistério nenhum. Então teria que colocar aquela ideia clássica, né? Você coloca algo inalcançável, né? Algo distante. Então, para jogar para o Atlântico, então, sim, é uma hipótese que eu vejo uma certa lógica nisso, né? Agora a gente entra já no principal aí, que a gente sempre fala que é a religião deles e os deuses. O curioso, assim, que sabe-se pouco dos cultos cretenses, né? Ainda que tenha a noção da importância do touro, como eu tinha falado, e a relação que eles têm com a chamada grande deusa. Ainda mais por ser uma sociedade matriarcal. Eles eram, né? Assim, essa questão de falar que eles são uma sociedade matriarcal tem uns certos poréns. Uma coisa que é certa é que eles davam uma importância para a mulher ali, diferente do que eram os gregos, né, em si, a importância deles era uma equivalência que teria, principalmente na questão religiosa, na questão dos cultos. Por isso que as sacerdotisas deles estariam num patamar maior do que dos sacerdotes, digamos assim. Mais ou menos como que é atualmente em muitas religiões, só que é o inverso, né? A gente tem
Tem sacerdotisas e sacerdotes de muitas religiões, mas os sacerdotes que são os que lideram, né? Mas nesse caso seria o inverso. A gente acha hoje em dia um pouco estranho, mas no Egito antigo você tinha uma sociedade em que a importância da mulher era muito maior do que no que se desenvolveu muito depois, né? E na região ali dos persas, medas, tudo mais, houve uma época em que as sacerdotisas eram extremamente importantes também, né? Dependendo da cidade, elas eram mais importantes que os sacerdotes. Uhum. A palavra delas seriam maior, ou porque ela era uma cidade dedicada a Ishtar, por exemplo, as mulheres teriam muito mais importância, tinha toda uma coisa assim. Então não é diferente, mas aí é uma coisa também que a gente já acho que falou em outros programas. Às vezes, se você considerar uma sociedade chamar uma sociedade de matriarcal, seja apenas um choque de cultura de um cara, sei lá, que vem de uma sociedade extremamente patriarcal e de repente você encontra uma sociedade com igualdade de condições, igualdade de poder, ou então com papéis sociais diferentes. E aí ele fala, olha, a mulher ficava no trono em igualdade com o homem, então eram as mulheres. Ele já imagina que a mulher é que tá mandando, sabe? E às vezes é só papéis sociais diferentes que davam uma igualdade maior ou uma certa igualdade para esses povos. Não havia essa divisão toda. É bem isso daí, porque na história minoica não tem nada que revele alguma figura feminina no posto de rainha, no sentido assim, de estar comandando, né? Ali poderia ser a rainha, mulher do rei, né? Mas não a rainha que comande em si. Lembro que é conhecido o rei Minos, né? Mas não é uma rainha em si. Porém, ela não teria essa liderança no papel político, mas ela teria muita importância no papel social e religioso. E aí o homem e a mulher teriam os mesmos direitos. E quando eu estava pesquisando para isso, até eu vi que, na verdade, esse conceito de sociedades matriarcais, nenhuma mostra que há a mulher que realmente domina, tipo, seria tipo as Amazonas, assim, sabe? Não é aquele conceito. É normalmente mostrando que a mulher tem esse papel aqui, mas ela tá de igual para o homem ali, enquanto o homem comanda certas coisas, a mulher comanda outras e tá ok, você não tá tratando todos seriam cidadãos, assim, não é que nem, tipo, dos gregos que, né, todo cidadão é livre e pode fazer o que quiser, mas, ó, nem todo mundo é cidadão. Todo cidadão, o homem com propriedade que pertença a uma certa linhagem, ele é o cidadão, o restante não, né? Mas, bom, vamos lá que não está muito diferente de alguns países que a gente conhece por aí. E ainda aqui falando dos deuses, como eu falei, o panteão deles em si é meio desconhecido, ainda que eles tenham dado origem, ter constituído, né, boa parte ali do panteão grego, é desconhecido. Mas o que se sabe mais é a questão da grande mãe, ou grande deusa, e as facetas que ela tem. A faceta mais conhecida é a deusa Reia, essa já indo para o panteão grego, né, a mãe de Zeus. E a deusa das serpentes, né, é uma outra faceta aí dessa mesma grande deusa. Essa questão da deusa das serpentes é uma imagem que se tem quando teve essas escavações, uma estátua de uma deusa, né, uma mulher segurando duas serpentes ali. Isso daí encontrou, né, e ficou bem famoso. Você pesquisar a deusa das serpentes, você encontra essa imagem. Não se sabe muito ali, né, como falei, falta muita informação em si dela, mas é considerado que foi bem adorado e que é essa grande deusa. E a gente tem que pensar que nem sempre ser de serpentes é ruim ou não, tá? Então, uma deusa das serpentes, às vezes, é um poder que ela tem, mas não necessariamente significa que a serpente seja considerada maligna. Tu vê na imagem dela aqui, é uma deusa bem imponente, né? Com umas rouponas bem interessantes. E eu vejo essa estátua assim, pra mim, eu vejo muito um quê babilônico, mesopotâmico, sabe? Eu me lembro até Ishtar, o jeitão dela, assim. Então, mais uma vez, né, remetendo à questão de Oriente Médio. Né? Você, ouvinte, for pesquisar, você vê que ele não lembra uma estátua grega, não lembra esses estilos, né, da arte grega.
Lembra mais essa questão do Oriente Médio mesmo, né, que é da qual eles tinham contato realmente, né? E falando, né, aí da grande deusa, é interessante notar que, assim, é uma cultura muito simbólica eles, e tem uma adoração muito grande às divindades da natureza, uma porque era um local muito fértil ali. E aí, tendo uma grande deusa com várias facetas, as facetas ainda têm ido para os gregos com modificações, né, como a Reia, que a gente vai falar um pouco mais aí na frente, se mantenha esses aspectos de fecundidade. E essa mesma cultura tem na versão masculina um símbolo de virilidade, com isso, né, também de fecundidade, que é o do touro. Então você vê que se complementa. A gente vê isso, você vê, quem ou não, a gente pega os minórquicos, a gente vê que, considerando, é um povo pré-grego, então bem antigo, idade do bronze ali, algo bem voltado para a natureza, algo que não é patriarcal ali. A gente começa a ver semelhanças com os celtas. Os celtas também tinham muitos daí, né? Muito ligado à natureza, divindades estava bem, né? Relação com a natureza, não era tão patriarcal assim como a gente vê em outras civilizações. A gente também pega, então, uma deusa, né? Uma deusa bem importante e que tem sua contraparte masculina e ambos relacionados à questão de virilidade. Cernunnos, né? Tá relacionado a isso, né? O deus chifrudo, a deusa dos celtas, então a gente vê essas semelhanças. Ouvinte, sabe o que isso significa? Significa que eles observavam a natureza e eles poderiam não ter um microscópio, mas eles sabiam que precisava de um elemento masculino e um feminino para gerar criança. Você tem um rebanho de gado, você pode castrar vários boizinhos, mas você tem que deixar um lá para virar o touro, para ser viril, porque senão não nasce mais bezerrinho. Eles sabiam disso. Eles observavam a natureza, né? E porque eles tinham educação sexual nas escolas. Eles aprendiam isso. Tem que aprender, que senão você não vive. Você tem que aprender como é que é a vida, gente. E faz parte da vida. A gente vive na cidade e fala, como é que eles sabiam isso? A gente vivia no meio do mato, vivendo com os bichos, eles tinham que ver isso. Então aí a gente vê, né, duas civilizações que, né, duas culturas ali distantes de uma ponta a outra. Creta quase próximo lá da Ásia e os celtas já do outro lado ali da Europa. E até, eu pesquisando nisso daí, uma das fontes que eu peguei para essa pauta aí foi das obras do Junito Brandão, né, o escritor de livros sobre mitologia grega. E uma coisa que é bem interessante é isso. Muitas das coisas que os gregos têm veio ali dos minóicos. E aí ele fala, né, os gregos que com tanta influência tiveram da civilização minoica, esqueceram de herdar-lhe a dignidade da mulher. E é isso, porque a gente vê que dos minórquicos tem essa igualdade maior. Agora, para os gregos, não. Os gregos a gente vê com que eles consideravam a mulher, né? Nem cidadão era. Então, eles poderiam ter herdado isso. E isso a gente vê bastante quando a gente entrar daqui a pouquinho falando mais aí da Reia, né? Da deusa Reia. É interessante ver que eles têm até uma correlação com a mitologia fenícia. Sim. E os fenícios também, eles foram um forte povo com uma grande cultura mais marítima e também uma prioridade com deuses principais femininos. O panteão deles sempre era encabeçado por uma imagem feminina, que eles davam prioridade para a fertilidade. Isso daí entra muito aquela questão, uma coisa que eu defendo, que é assim, porque realmente tem gente que não curte muito essa comparação aí de divindades, ou de repente falar que são as mesmas ou não, tudo. Eu já parto do princípio que, na verdade, é tudo uma coisa só e ao mesmo tempo não é. Eu defendo muito a ideia assim, porque, por exemplo, você pega Ishtar é dito que ela foi para os gregos e se tornou Afrodite, né? Isso é uma coisa já meio bem firmada mesmo, né, por causa de algumas narrativas mesmo, mas você pode dizer que também ela está próxima dessa da grande deusa, da deusa das serpentes, com isso estaria próximo de Reia e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu pego a própria Afrodite, não tenho só uma Afrodite, eu tenho a Afrodite Citereia, que está relacionado da onde ela nasceu, Afrodite não sei o que está relacionado de algum outro local do culto, Afrodite, sabe, de vários tipos, os Zeus também, todos os deuses, a gente tem várias versões que às vezes modifica num nível que você poderia dizer, tá meio que uma outra divindade ali, porque é um culto específico de um local específico com uma origem específica. Então, ao mesmo tempo que eu vejo como uma coisa só, né, é o mesmo Deus, ao mesmo tempo não é por terem cultos diferentes. Eu acho que quando pula de uma cultura para outra, acontece muito isso. Então a gente vai fazer relação dessa deusa com Ishtar, mas ao mesmo tempo a gente não está dizendo que toda a narrativa que a Ishtar tem é dessa daqui.
A gente está mostrando que isso as analogias, é uma questão relacionada à fecundidade, Ishtar é uma deusa muito relacionada ao sexo, né? Então pode ter essa ligação, né? É uma deusa importante. Então essas coisas, eu acho que o ouvinte tem muito que ter essa ideia, assim, é uma coisa que eu tento propagar aí para o ouvinte que eu acho interessante. Não coloque tudo como uma coisa só, mas ao mesmo tempo não diga que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? São culturas próximas que se relacionaram, então os deuses vão se relacionar, né? A origem aí de muitos deuses gregos a gente vê nisso, agora que a gente tá falando aí. Tipo, a deusa das serpentes, como deusa das serpentes em si, não tem nenhuma diretamente ligada aos gregos. Vocês lembram que ela é uma faceta da grande deusa, enquanto que uma outra faceta dela é Reia. Reia é praticamente a grande deusa dos minoicos. Analisando Reia, a gente vê como que tem essa diferença da visão que se tem da mulher entre os gregos e os minoicos. Porque Reia, isso é interessante, quando você começa a pesquisar mais a fundo Reia, é até uma deusa confusa por causa disso, porque quando você começa a ir para esses cultos em Creta ou mais antigos, que aí em alguns casos nem seriam mais gregos, né, seriam já minoicos assim, você vê a importância que ela tem. Mas os gregos mesmo, para a narrativa mais conhecida, mais famosa, ela é mãe de Zeus. E tipo, ok, isso é importante, né? Mas não se dá tanto foco nela, né? Ela ainda que em muitos locais ela é chamada, né, de mãe dos deuses ou mãe de Deus, porque é mãe de Zeus, né, ali do principal deus, as narrativas não mostram tanta importância dela, dá mais importância pro filho dela. Só que quando você vai para algo mais antigo ou mais increta, você vê realmente essa importância. Então é como se, tipo, eles pegaram essa leva de deuses ali, né, que não é só a Reia, a gente vai ver outros aí, e assim, mas daqui a mulher a gente não precisa mostrar tanta, né, não dá tanta ênfase na narrativa dela, dá mais do filho dela, que é ele que é o rei. É aquilo que acontece em muitas culturas, ou às vezes até dentro da mesma cultura, né? Conforme você vai mudando ou sendo dominado, alguns deuses vão. Você incorpora eles, porque, sei lá, você não consegue eliminar a réia da cultura que você tem, da influência cultural que você tem, mas você vai colocando em outro patamar, até virar. Como Reia é uma deusa anterior, né, numa fase anterior à fase de Zeus. Tipo, olha, ela é importante, mas não é mais. Isso também, né, com os titãs, né? Eles eram grandes, mas não são mais. Né? É bem uma sucessão que os gregos conseguiram fazer, né? E aí Reia, ela se torna, para os gregos, ela é apenas a mulher de Cronos e mãe de Zeus. Tudo bem, é mãe do principal deus, mas está distante de ser a grande deusa. Então aí você vê o nível do papel dela, como mudou. Mas a gente tem outras divindades aí que também, né, foram para os gregos, como uma chamada que é Britomartis, que é uma deusa minoica, e para os gregos aí foi transformado ou numa ninfa, então a gente tem uma ninfa chamada Britomartis, ou então talvez, às vezes é dito que esse nome também é um dos nomes de Artemis, então mais uma deusa, né? Artemis seria uma deusa com origem minoica. Ok, os minoicos teriam outro nome. Lítia, que é uma deusa dos partos, que também tem a hipótese de ter sido meio que rebaixado, porque assim, não se tem muita ideia nos minoicos de como ela seria, mas para os gregos ela é uma deusa que auxilia a Hera, então não é uma deusa principal, assim, ela é bem uma coadjuvante mesmo. Mas uma sociedade matriarcal, né? Uma deusa dos partos, com certeza era uma deusa extremamente importante. Não seria mero coadjuvante. Poderia talvez não ser a rainha das deusas, mas é extremamente importante, não tem como não ser. E a gente tem boa parte dos deuses olimpianos tendo alguma relação disso aí, sabe? Dito que assim, ou veio dos fenícios, como no caso da Afrodite, que é o caso mais, né, conhecido, ou então muitos vieram dos minoicos. Então boa parte ali dos deuses foi tipo importado. E aí que se tornou deuses gregos, né? A gente fala, o pessoal fala isso é um barato, porque o pessoal sempre fala, os romanos copiaram os deuses gregos, tudo aí, ó, mas ninguém vê de onde os gregos copiaram aí, ó, viu? Eu vou falar, mas os cristãos copiaram um monte de coisa de outras religiões aí, ó. Ó os gregos aí, ó. Mas é bem isso, que eu falo, essa ideia de, tal cultura copiou, meus,
Se a pessoa falar isso, ela não sabe como funciona a mitologia e religião, sabe? E crenças e tudo. Ela não sabe como funciona. Porque isso é comum, meu. O negócio transita entre as culturas. Não sabe nem como funciona a cultura. Não sabe nada. O interessante de ver essa relação que foi dos deuses minoicos e das divindades minoicas para os gregos é que tem-se a ideia de que a gente falou que eles davam muita ênfase para divindades naturais, e aí divindades naturais entende-se muito relação de agricultura, dos campos, né, de fecundidade, coisas desse tipo. Então, muita coisa agrícola. E aí tem-se a ideia de que as divindades minoicas foi muito para esse lado, para os gregos, né, foi muito para esse lado da terra. Né, na terra no sentido a agricultura, né, ali do campo em si. Enquanto que a parte mais celestial aí já teria sido as 4 etnias gregas, né, os quatro povos que trouxe. Ou seja, aí já seria de origem indo-europeia. Nisso a gente tem uma coisa que confirma mais isso, porque Zeus é uma divindade celestial. Por mais que ele tenha essa relação de ser deus dos raios e com isso da tempestade, coisa assim, tudo, a gente vê ele como um deus celestial. A gente não vê ele como um deus da agricultura. Diferente até do Thor, por exemplo. O Thor é um deus do trovão, igual o Zeus. Zeus também é relacionado ao trovão, mas Thor é muito mais relacionado à questão de agricultura, né? Ele seria adorado por quem trabalharia, né, os fazendeiros, assim, do que Zeus. Zeus, ele tá no céu, ele tá olhando por nós, né, então ele é uma divindade celestial, ou seja, aí já teria uma origem dos povos gregos em si, não relacionado aos minoicos, ou seja, uma origem indo-europeia. Quando a gente pega a origem indo-europeia, a gente vê esse nome Zeus muito já em outras divindades, variações desses nomes, né, a própria palavra Deus. Zeus vem de céu, Zeus significa céu, né? Tá, é a palavra relacionada a céu. Quais são as transformações, né? Deus vem disso, Tel, né, dos gregos, que é Deus, vem disso daí, tudo lembrando agora de cabeça, né? Júpiter, que aí Júpiter seria o Deus Pai, né? Daí que vai se modificando, que é Dios Pater, né? Júpiter. Os Devas, né? O Devas dos hindus, né, que é Deus, né, então são deuses, né, então você vê a palavra tá nisso, ou seja, tudo de origem indo-europeia, algo relacionado à divindade celestial, que a própria palavra está relacionada ao céu masculino. Agora, a gente pega as divindades já mais de fertilidade, de agricultura, muitos a gente tá relacionado a deusas, né, Deméter é uma deusa da agricultura e é deusa, né, em si. Então ela é um exemplo de muitas outras divindades, né, que veio dos minoicos, que está relacionado à parte da terra, né, parte profana até em si. Uma outra divindade que tem origem minoica é Dionísio, não coloquei aqui na pauta, esqueci, mas é Dionísio. Tanto que essa relação de Dionísio ter uma origem minoica, ele vai até se relacionar com o mito do Minotauro, que a gente conta aí num outro episódio, né, porque ele é uma divindade minoica e ele tem uma faceta de agricultura, né, porque a questão do vinho, tudo, né, da questão da plantação ali, ele tem esse quê. Então você vê esse encontro de dois lados aí, né, agricultura, algo da terra com algo celestial, enquanto celestial é origem indo-europeia e masculina, dos minoicos é agricultura e já com ênfase mais feminina, o que é da grande deusa. Você vê quando isso acontece, né, entre os gregos, outros povos, você vê que houve uma mudança de patamar na civilização, na cultura. Por quê? Os gregos, eles têm isso de valorizar quem não a elite. Você é nobre, você é cidadão, quando você não trabalha diretamente na terra. Você até é proprietário da terra, mas você não trabalha diretamente. Então, quem trabalha é desvalorizado, quem faz o trabalho físico, e o cidadão é o que administra e o que pensa. Nisso, o Deus que fica olhando por cima e pensando é superior ao Deus que está na Terra. Então, você tem uma mudança na sociedade, você já tem uma mudança em como você faz a hierarquia dos deuses, né? O Deus não deixou de existir, mas agora o Deus que pensa é maior, porque quem domina, quem manda na cidade, não é, sabe, é quem pensa e quem administra, não é mais quem está lá produzindo mais, sabe? Quem está direto na Terra.
E aí, então, o ouvinte pode pensar, então quer dizer que os minoicos não tinham Zeus? Sim e não. Aí também tem uma certa relação, uma outra característica muito marcante aí que a gente já tinha citado dos minoicos, da questão das cavernas e montanhas, né? Os cultos dessa civilização é muito realizado em áreas naturais, não construíam, né, tantos templos em si, ou nas cavernas, ou nos picos das montanhas. A gente vê isso refletido no nascimento de Zeus. O Zeus, ele nasceu ali nas cavernas, né? Foi escondido ali para Cronos não pegar ele, né? Então a gente não pode esquecer que Zeus, ele é cretense. Por mais que eu tenha falado toda essa origem indo-europeia, dentro da mitologia, Zeus, ele é cretense. E ele nasceu em Creta. A gente vê requisitos desse culto nas cavernas, dessa importância que tem no próprio nascimento de Zeus. Mas aí, então, teria um Zeus minoico? Na verdade, a gente tem um deus chamado Vulcano, não é Vulcano, né? Não confunda com Vulcano, é Vulcano, com E, né? E ele seria uma versão de Zeus, só que assim, é uma versão mais jovem. E é interessante até você pensar, né? Ele é minoico, ou seja, de Creta, é mais jovem e é onde Zeus nasceu, né? Então, Zeus teria ficado jovem, né, teria passado a juventude dele dessa ilha. Mas aí, no caso, o Vulcano, ele é um deus minoico, filho da grande deusa, ou seja, Zeus, filho de Reia, Vulcano, filho dessa grande deusa. Só que a importância dele seria menor. E nesse caso, ele está relacionado à vegetação, isso que às vezes também tem uma certa relação do Vulcano também com Dionísio. E aí a gente também pode extrapolar que Zeus é importante para os gregos? Mas no orfismo, que é uma linha de crença dentro dos gregos, que batia até de frente com a crença padrão, Dionísio era o principal, assim, ele era filho de Zeus, mas era extremamente adorado, sabe? Era meio que não vou dizer supremo, né, porque Zeus que seria, mas ele é muito importante. E então a gente vê essa importância do Dionísio, que também tem sua origem minoica, e a gente tem esse Vulcano que se relaciona com Dionísio, mas também com Zeus, numa divindade da vegetação. Esse Vulcano que seria meio que a versão de Zeus, né, em si, por ser filho da grande deusa, mas a gente tem às vezes Zeus chamado de Zeus Vulcano, por causa disso. Seria a versão helenizada do Vulcano. Então o Vulcano é e não é Zeus. Porque mitologia nunca é simples falar que só uma divindade é, outra e acabou, né? Ele é e não é. Porque ele tem as relações ali que se tornaria Zeus, mas ao mesmo tempo tem coisa que realmente não bate, né? É meio diferente. A confundir cada vez mais. Era dos gregos que tinham de chegar e tomar e colocar um Zeus ou uma Ártemis ou uma Hera na frente do nome de outro deus do local e confundir a gente na hora que a gente vai estudar depois. Mas isso que é interessante ver. Essas confusões que se dá é isso, né? Você vai pegando ali, vai transformando, isso daqui a gente não valoriza tanto. E claro, quando eu digo assim, a gente não valoriza, então tira, não é uma coisa necessariamente, aí vamos sentar e vamos riscar, né? O que entra e o que não entra. Não, é a questão cultural. Você vai dando mais ênfase para uma divindade, vai dando mais ênfase para alguns atributos e coisas desse tipo. Mas a gente vê essa evolução. Que eu vou dizer evolução não no sentido que está melhorando, mas no sentido que está se adaptando. Os deuses minoicos se tornaram gregos e se adaptaram, então evoluíram para a cultura grega, né? Deixa só eu corrigir, não é corrigir, fazer um comentário em cima do meu comentário anterior, né, que parece que a religião segue uma certa lógica, você chega e só coloca um nome no outro. E às vezes, dentro da própria religião, porque a gente não tem tanto conhecimento assim, esses atributos conflitantes, para quem praticava, não tinha problema nenhum. Como não tem até hoje. Em algumas religiões você tem alguns, né, Deus ou santo, ou algum conceito dentro da própria religião que é totalmente conflitante e não tem problema nenhum. A gente que vai tentar estudar logicamente, a gente vê o conflito e quem tá lá praticando a religião, não, beleza. O Zeus Vulcano tá maravilha, ele tá lá no alto do Olimpo, mas também tá aqui ajudando na minha agriculturazinha, na minha grama e sem problema. A gente às vezes tenta colocar um olhar agora, mas talvez para quem estivesse lá fazendo o sacrifício dele, fazendo as suas orações, estava sussa. Não tinha contradição nenhuma.
Ouvinte, e esses são os minoicos, os minoanos, os cretenses, os egeus, os mediterrâneos, né, todos esses nomes. Eu gosto de chamar de minoicos por causa que remete ao Minos. Foi o nome que foi dado quando foi descoberto, né, ali, porque cretense é muito ligado aos gregos mesmo, né, já que tem a ilha de Creta nos mitos gregos, né, então eu gosto de chamar minoicos mesmo. E o que eu gostei muito deles é isso, eles têm muita relação aí com os gregos no contexto das divindades ali, porque eles deram origem, né, como verdadeiros pré-gregos, né, em si. Mas, ao mesmo tempo, está muito voltado para o Oriente Médio, para os egípcios, isso eu achei muito legal, né? Então, ele se torna uma mitologia única. Então, a gente não diz que isso que a gente falou não é uma mitologia grega. É uma mitologia minoica, ou então, pelo menos, uma mitologia cretense, né? Isso eu acho muito legal. E vocês, considerações? Eu vou fazer uma consideração geral, porque essa é mais um caso de uma civilização ou de um povo em que a gente tem que tirar da nossa cabeça aquela coisa de evolução linear da história humana, em que nada se perde, ou que nada se junta, ou que nada, né, se modifica. Porque quando foi descoberta essa coisa da civilização cretense, né, do minoica e tudo mais, eu lembro de ter lido algumas coisas mais antigas que falavam, não, mas se perdeu a história, se perdeu algumas construções, como é que esse povo fez isso, você não sabe, tal. Mas a gente sabe sim como é que foi feito, só que a história não é tão linear e as técnicas e as coisas não são tão lineares assim. Então, a partir do momento que você tem passando de uma civilização para outra, de um povo para o outro, e a história andando, algumas coisas se perdem e outras coisas se mantêm, né? E na mitologia tem isso também. Então, a partir do momento que você perdeu algumas histórias que vinham da civilização minoica, outras permaneceram, não só na Grécia, como aparentemente também na região ali da Fenícia, da onde é a Palestina, porque esse povo influenciou todo mundo e também foi influenciado por todo mundo ali em volta, né? Então, não é essa coisa assim, você vai subindo em linha reta numa linha e a humanidade vai progredindo. É uma coisa realmente de ir misturando tudo, e nisso você vai construindo, mas nisso muita coisa se perde também. E que aí você tem que tentar recuperar através, né, dessas escavações, recuperar da história, porque algumas das civilizações que você achava que era apenas lenda, de repente você descobre que não era lenda, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E essa é mais uma civilização que a gente tem que ter isso em mente, que a coisa vai indo, né? Não é em linha reta, mas é mais um caldeirãozão que vai cada vez aumentando mais o gosto da sopa. Exatamente. Muito da história que a gente joga na parte de grega ou na parte romana é cretense. Isso até é um ponto bem interessante pra gente colocar em cima, que a gente fica tão fixo na grega que esquece a contribuição cretense, por serem tão próximas uma da outra. E é mais fácil até para se estudar e tudo mais, pegar as duas e juntar numa só. Mas a gente esquece que boa parte do trabalho com metais, trabalho com navegação vieram também deles também. Ouvinte, então você deve ter ficado também em dúvida aí, tá? A gente falou de tudo isso e cadê a narrativa do Minotauro, do Minos? Cadê o herói grego Teseu? Bom, isso já é mitologia grega, não é mitologia minoica, então isso fica para o próximo episódio. Até mais.